A gente vai continuar falando sobre combustíveis, a proposta do governo para tentar facilitar a vida de consumidores. É boa? Não? Vamos pedir ajuda para o Davi Zuberstein, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, que esteve com a gente aqui há pouco tempo, não é, Davi? Para tratar de uma das inúmeras opções alternativas colocadas na praça. Agora parece temos uma, afinal de contas ela foi ontem anunciada pelo presidente da República, que é isentar de impostos federais os combustíveis e propor aos governadores que façam o mesmo em troca de uma compensação, ou seja, aquilo que eles deixarem de arrecadar com o ICMS, o governo devolve, desde que o Congresso Nacional autorize mais uma vez um escape do teto de gastos. É uma boa proposta? É uma saída pensando na eleição? Como é que você avalia? Bom dia e obrigado pela atenção com a gente de novo. Bom dia, Colombo. Bom, claramente uma proposta eleitoral, porque qualquer conta que ficar por aí, aquela história, não existe almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. E qualquer conta vai ficar para o próximo governo. Pelo que dizem as pesquisas, não será esse, mas pode, evidentemente, qualquer resultado é possível, mas o próximo governo já vai começar com um espeto na parede bastante grande. Então, agora, é uma coisa que a gente vê que é bem uma gambiarra, porque você vai retirar, você não sabe direito, por exemplo, o ministro diz de 25 a 50 bilhões, quer dizer, a diferença de 100% entre uma expectativa, uma diferença de 25 bilhões. 25 bilhões é muito dinheiro para você fazer um planejamento em que você não sabe se é 25 ou 50. Você não tem a receita de onde vem o dinheiro. Na realidade, tem uma expectativa de receita em função da privatização da Eletrobras, que é uma expectativa que provavelmente vai acontecer, mas não acontece. Mas eu acho que o mais sério, o mais grave, é que, em detrimento do combustível mais barato, eventualmente, um pouco mais barato na bomba, os números, como foi colocado na reportagem anterior, os números de redução não são tão expressivos comparados com, por exemplo, com a defasagem e com a possibilidade de aumento, a necessidade de aumento que vem por aí. Então, os estados estão pagando uma conta muito alta, primeiro já nos 17%. Você corta, na minha opinião, de uma maneira equivocada, um mecanismo de política fiscal dos estados. E segundo, agora com essa questão, não, olha, pode reduzir que eu vou te pagar. Vai pagar, não diz se vai pagar como, em que prazo e a garantia de pagamento. Quer dizer, o estado vai deixar de arrecadar uma coisa que ele tem como certa e vai ficar dependendo do governo federal. Quer dizer, é uma situação não muito confortável para os estados. Quer dizer, e o resultado na bomba, outra coisa, quem garante, por exemplo, é que distribuidoras, postos de venda e o próprio usuário, porque no caso do diesel, mais de 80% o consumo nas estradas de transporte está na mão de grandes empresas. Quem garante que isso vai ser repassado para o consumidor? Você não tem garantia nenhuma também. Então, fazer isso, distribuir isso já foi feito no final do governo Temer e o resultado foi absolutamente nulo. Quase 10 bilhões de reais queimados literalmente no cano de escapamento e a gente não viu mudança nenhuma. Então, não há efetivamente nenhuma garantia de que isso vai aportar resultado, fora, na minha opinião, um sangramento enorme das contas públicas. Professor... Oi, professor, Priscila Yasbeck aqui falando, obrigada pela entrevista. Professor, o senhor tocou num dos pontos que tem sido criticados, né, que é a questão da compensação dos estados, né? Até a gente, no grupo do Ministério da Economia, dos jornalistas que cobrem o Ministério da Economia, a gente está questionando muito qual que é a compensação, se é compensação para todas as isenções, se não é, porque o governo não deixa isso muito claro, né, qual é o tipo de compensação. Então, o que especialistas estão dizendo é que os estados podem ficar a ver navios, né, ou então pode acontecer algo parecido com o que aconteceu com a Lei Candir, né, de questionamento sobre essa devolução, essa compensação do ICMS futuramente. Além disso, tem a questão do risco fiscal, né, que pode agravar a inflação, já que vai ser feita uma PEC, isso mexe com as contas públicas e piora o risco. Queria que o senhor comentasse se o senhor concorda que os estados podem ficar a ver navios em relação a essas compensações e se o senhor também concorda que isso piora o risco fiscal e pode se reverter a inflação, limitando o efeito desse alívio que pode ser visto nos preços no curto prazo. Olha, Priscila, você tem
você já elencou aí, você já economizou a minha resposta, porque todos os pontos que você colocou aí, todos eles fazem sentido e são riscos verdadeiros. Quer dizer, quando eu falei gambiarra, primeiro que você muda um imposto da importância do ICMS e mexe nos outros impostos federais, fora de um contexto maior do que seria razoável dentro de uma reforma tributária efetiva que o Brasil precisa, quer dizer. E como eu falei antes, de tudo que você falou, ainda tem o risco de você causar todos os problemas que você elencou, e como eu falei antes, e você não tem a redução que se espera. Então, você vai ter, principalmente para os estados vão sofrer muito, primeiro com a lei dos 17%, de você limitar em 17%. Você, da noite para o dia, você quebra a arrecadação de muitos estados, quebra em boa parte, não integralmente, claro, a arrecadação de muitos estados. E agora, além dos 17%, você chega a 100% de incerteza. Que antes você ainda tinha os 17%, agora você tem 100% de incerteza. Quer dizer, eu tenho um ressarcimento, a analogia com a Lei Candir é muito boa. Ou seja, os estados questionam, é uma coisa mais simples do que o ICMS no caso dos combustíveis, e eu acredito que nós vamos ter aí, na realidade, perda de arrecadação para os estados, perda de arrecadação para o governo federal, na realidade para as contas públicas federais, e, na minha opinião, o resultado vai ser muito pequeno na bomba. Pelo contrário, na realidade, a gente pode ter mais aumentos sem nenhuma compensação de quem, por exemplo, consome diesel. A gente está vivendo um problema global, né? Esse não é um problema específico nosso aqui. É claro que tem características particulares, cada país tem as suas, mas estamos tratando de um problema global, um problema nos Estados Unidos, na Europa, enfim, onde quer que seja. O senhor falou aqui semana passada que uma das soluções seria a Arábia Saudita passar a produzir mais, mas eles aparentemente não têm interesse a essa altura aqui do campeonato. Tem alguma saída individual, particular, de algum país no mundo, é claro, respeitando as particularidades nossas aqui, que a gente poderia procurar para tentar aliviar a vida das pessoas, ou não há nada a fazer nesse momento? Olha, no curto prazo, a gente vive uma situação, mesmo que de longe indiretamente, de um mundo que está conturbado economicamente e no setor de combustíveis, mais ainda por conta da guerra da Ucrânia, quer dizer. Então, é uma questão de adaptação. A gente não pode, na minha opinião, criar medidas estruturais em função de ações, de momentos conjunturais. Quer dizer, é o que está se fazendo agora. Nós estamos fazendo mexidas que são muito relevantes, que vão causar impactos, não já imediatamente, mas nós vamos ter que pagar essa conta lá na frente. Eu acho que nós temos que procurar adaptação, por exemplo. As pessoas estão reclamando do preço da gasolina, mas se você pegar exclusivamente a inflação, nós tivemos uma inflação de mais de 10%, uma inflação anualizada de 12%. Então, se você retirar a inflação, a inflação do dólar, etc., a gente está pagando mais barato do que parece. Nós temos aí uma questão nominal. A renda das pessoas caiu. Então, por outro lado, você continua vendo que a maior venda de automóveis hoje no Brasil são de SUVs. As ruas continuam engarrafadas com pessoas dentro de carros, uma pessoa por automóvel. Eu era pequeno, eu vivi o primeiro choque do petróleo. Eu me lembro do meu pai, todo mundo calculava o consumo do carro, repartiam, pegavam carona um do outro, tinha uma mobilização de adaptação na época ao choque do petróleo. Hoje as pessoas estão reclamando com razão, principalmente o motorista de táxi, o entregador, o motorista de aplicativo, esses sim tem muita razão. Agora, na minha opinião, você vê poucas pessoas se adaptando a uma circunstância desfavorável de preço. Então, na minha opinião, a gente, no curto prazo, tem que se adaptar mesmo. Tem uma situação ruim, nós vamos ter que nos adaptar. Como as pessoas estão se adaptando nos alimentos. A gente fala muito de combustíveis, mas a situação dos alimentos em função da guerra, em função da situação internacional, é muito mais séria para as pessoas. A maioria da sociedade não tem automóvel. Então, nós temos aí uma situação não é de uma situação de guerra no sentido mais amplo, mas uma guerra que está conturbando principalmente o setor de alimentos no mundo. E vai gerar impactos, porque os fertilizantes aumentam, alguns não chegam. E outra coisa, o preço do diesel tende a aumentar no segundo semestre no mercado internacional.
você começa a fazer estoques para o inverno no hemisfério norte, você tem redução do refino nos Estados Unidos em função de intempéries que são muito comuns nessa época, e normalmente a gente tem aumento de consumo por conta da safra agrícola aqui no Brasil. Então, a gente não pode brigar contra os fatos. Então, buscar essas soluções, ou supostas soluções, vamos botar soluções entre aspas, que, na minha opinião, vão causar, por exemplo, nos estados, 20% da verba de arrecadação de ICMS vão para a educação. Você está impactando para subsidiar combustíveis fósseis, para subsidiar, sem, por exemplo, exigir contrapartida nenhuma em termos de eficiência do sistema de logística, sem contrapartida nenhuma de garantia de que o preço efetivamente vai baixar nas grandes transportadoras, você está tirando verba da educação dos estados. Então, as pessoas, num primeiro momento, não vão perceber, obviamente, ninguém percebe da noite para o dia que a verba da educação está sendo cortada. Isso é um processo quase invisível, mas a gente percebe isso pela qualidade da educação pública. As pessoas percebem na bomba imediatamente, mas não percebem o que está acontecendo na educação. Então, é um problema muito sério que está acontecendo, Colombo. Eu acho que nós não vamos ter uma saída muito de curto prazo para isso, não. Eu agradeço mais uma vez Davi Zilberstein, ex-diretor da ANP, que gentilmente atende a CNN. Bom dia de trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, um abraço, Priscila também. Muito obrigado.